Seja bem-vindo a mais um 10 Minutos de Teologia do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Há dois sentidos bíblicos para o termo eternidade. O sentido específico que identifica o Senhor, que podemos ver em grande parte das Escrituras, como em Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Temos muitos textos nas Escrituras que apresentam a realidade da eternidade do Senhor. Mas há também o sentido limitado da vida para sempre. E a ideia seria de infinitude. Algo que começou ou que começará, mas não terminará, sendo mantido naquela condição para sempre. É esse o sentido muito encontrado também nas Escrituras, como em Mateus 19, verso 16, que diz: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? É interessante lidar com a grandeza daquilo que o Criador estabeleceu, o que revela sua exclusividade. Pois falamos de um uso limitado do termo eternidade, e a aplicação desta limitação é para algo enorme, grandioso, imensurável pela mente humana, a infinitude. A criação estabeleceu nova realidade, incluindo elementos necessários para nós, mas desnecessários para o eterno, como o tempo. As Escrituras começam com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que a primeira expressão nas Escrituras aponta para algo inexistente na eternidade: o tempo, com a expressão no princípio. Algo é iniciado, a existência além do eterno, que, segundo sua revelação, existirá para sempre, mesmo que passando por etapas de transformação. Em seu sentido completo, a primeira que foi mencionada, eternidade é uma realidade única e exclusivamente divina. E as Escrituras destacam bem isso. Veja, um texto muito conhecido e muito citado para revelar este aspecto. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Este texto, muito usado nas Escrituras, revela duas realidades acerca do Senhor, acerca do Criador: transcendência e imanência. Ao mesmo tempo em que destaca a presença ativa do Criador junto à sua criação, que não se resume à terra, afinal, céus e terra foram criados por ele, mas ao mesmo tempo que apresenta esta relação do Criador com a sua criação, presente, sustentando, governando, lidando com os seus, de forma especial no texto, com o ser humano, e mais ainda especial, de forma com aqueles que lhes são próximos. O texto também revela sua transcendência, a sua realidade além da criação. E precisamos tomar o devido cuidado, porque às vezes nos acostumamos a pensar nesta transcendência como fora da terra, como se estivesse limitado aos céus, algo que diz respeito à criação de Deus. Mas o texto diz que este Senhor transcende a sua criação e habita a eternidade. Nós, ao contrário deste ser eterno, deste ser transcendente, sempre viveremos a realidade da criação.
algo evidenciado no texto de Isaías e também registrado por outros autores, como, por exemplo, por Pedro, quando tratando da expectativa da igreja, ele nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versos 12 e 13: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por isso, por toda a eternidade, ou melhor, por toda a infinitude, considerando o tempo que está por vir, o Cristo encarnado e transformado continuará a exercer a função de ser a expressão de Deus. Para sempre, a realidade que existe continuará a existir, porém em seu estado final. A Trindade, em sua eternidade, transcendente à criação, os salvos, redimidos na criação redimida, gozando da presença do Senhor através de Cristo, expressão revelada da Trindade eterna, e os perdidos em juízo. Nada pode ou poderá impedir esta realidade criada e determinada. É o que o Senhor nos mostra também em Isaías, porém no capítulo 46, versos 8 a 11, que nos diz assim: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então, esta realidade inclui tudo, absolutamente tudo, pela própria realidade estabelecida na criação. Como o Criador afirmou ao final de sua criação, tudo era bom, perfeito acerca do que se tratava e perfeito para o que se tratava, considerando o que era e para que era, o que implicava em limitação. Afinal, Deus não poderia criar outros seres perfeitos e plenos como Ele. Não se cria seres eternos, pois eles sempre foram, são e sempre serão em plenitude imutável. Deus fez o melhor, no ambiente adequado, com mínimas possibilidades de sua criatura escolher o pior. Mas, como sabemos, escolheu. Porém, Deus, em seu plano eterno, fora misericordioso, providenciando salvação. Assim, toda a história, incluindo a salvação, pertence ao plano eterno de Deus. Não há espaço nas Escrituras para um Deus que não conhece o amanhã, mas sim para o eterno, para o qual tudo, passado, presente e futuro, é sempre presente. Por isso, o que fazer? Se não adorar, como não confiar nele? Afinal, tudo o que somos, tudo o que possuímos e fazemos que vale a pena, vem do Senhor, e é por isso que podemos falar como o apóstolo Paulo falou aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Confie no Senhor.
Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um 10 Minutos de Teologia, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.